Então, daí o erro é M. Aí eu estou olhando para cá, ó. Eu estou olhando para cá. O erro é M. Olhando para essa série, o erro é M. Cometido na aproximação. Que aproximação? Do seno de x por quê? Por x menos x3 sobre 3 fatorial mais x5 sobre 5 fatorial até o que, hein? Até menos 1 elevado a m sobre 2m mais 1 fatorial x elevado a quê? 2m mais 1. O erro cometido nessa aproximação satisfaz a seguinte desigualdade. O erro cometido é isso aqui. Então, o módulo do erro cometido a m é o módulo disso aqui. Mas o módulo disso aqui é menor que ou igual ao quê? Ao módulo de x elevado a 2m mais 3 sobre 2m mais 3 fatorial. Por quê? Porque o seno não supera 1 em módulo. Não tem nada de sinal aqui, eu acho que eu botei na outra módulo, porque, porque veja bem, quando eu vou, preste bem atenção, quando eu vou aplicar o teorema de Taylor, eu aplico por essa fórmula, mas essa fórmula, por seno, é essa, tá certo? Tá bom? Mas isso aqui é isso. Mas eu vou aproximar por essa. Mas eu vou aplicar o teorema de Taylor por essa. Então, quando eu venho para cá, eu faço essa aproximação aqui. Então, para ter o série de Taylor, aí eu vou pegar o próximo termo. Seria o quê? Olhando para cá, seria 0x elevado a 2m mais 2. Aí, o teorema de Taylor vem para cá nesse. Porque eu estou aplicando o teorema de Taylor para cá com n igual a 2m mais 2. Tá certo? Dado m, eu vou aplicar o teorema de Taylor com n igual a 2m mais 2. Aí a função é de classe C infinito no intervalo, é de classe Cn no intervalo de extremos 0x, e n mais uma vez diferenciável nesse intervalo. Então, eu aplico o teorema de Taylor, dá isso aqui. Isso aqui é o n mais 1. Aí você tem que, entendeu? Tem que pensar direito, cuidado. Tá certo? Diga. O erro é esse último termo aí da tá certo? Mas eu vou fazer a aproximação, é por essa série aqui, que é essa mesmo, mas eu vou fazer por quê? Mas quando eu vou aplicar o teorema de Taylor, eu tenho que olhar para essa, tá certo? Então, cuidado. Então, o erro tá aqui. Eu tiro isso aqui, fica mais isso, então o erro cometido nessa aproximação, usando essa configuração aqui, o erro satisfaz isso. O erro em módulo não é superior. E lembrando que para todo x, qual é o limite disso aqui quando o m tende a mais infinito? 0, porque o limite da sequência xn sobre n fatorial é 0. Por isso é que, por exemplo, quando você faz, observe o seguinte, daí, quando você faz a aproximação seno de x igual a aproxima o seno de x por x, seno de x aproxima o seno de x por x, aí você tem o erro cometido, você está aproximando
m igual a zero, né? O m não é zero, né? 2 vezes 0 mais 1. Então, o erro é zero. O erro é zero cometido. Em módulo, ele é inferior a quem? A módulo de x à terceira sobre quê? 3 fatorial. E o erro é zero. Porque o m, quem é o m? Correspondente a isso aqui? O m é zero. Você está aproximando seno de x por x. O m é zero, que é x elevado a 2 vezes 0 mais 1 sobre 2 0 mais 1 fatorial. Então o erro é zero. Ou seja, quando você aproxima, lembre que é tudo em radianos, o seno de 0,1 aproxima por 0,1, então o erro cometido aqui nessa aproximação, ele é inferior a quê? A 0,1 a terceira, que é 1 milésimo, né? Sobre 3 fatorial. Professor, é por isso que quando os físicos dizem que quando é bem pequeno, aí falha, podemos aproximar. Aquele negócio do pêndulo. Exatamente por isso. Exatamente por isso. Que isso deu um nó na minha cabeça, porque quando eu fiz física eu não tinha esse conhecimento. O cálculo 2 eu não vi isso. Eu ainda estava fazendo o cálculo 2 e mesmo fazendo, não foi dado isso no cálculo 2, quando eu fiz. Tá certo? E o cara lá, o monitor, resolveu o exercício aproximando o seno de x por x. Porque para x pequeno, olha o erro cometido aqui. Quanto é? É 1 milésimo, né? Isso aqui é fatorial, ele vai dar Dividido por 3 fatorial, né? 3 fatorial. Essa aí, ó. Dá quanto isso aqui? Não. Dá. Sobre 100 mil, um versículo sobre 10 para baixo, 10 ao cubo, vezes 6, né? É. Sobre 100 mil. É pequeno. Aí o erro não supera. Exatamente. Não supera 1 sobre 6 mil. Dá, exatamente. 1 sobre 6 mil. Por isso você pode aproximar o seno de x naquele exercício do P lá do Resnick, né? O livro do Resnick, né? Pois é. E eu não entendia que diabo é isso. É porque agora você tem que entender isso aqui, ó. Veja isso aqui. O teorema de Taylor você pensa para cá, mas a aproximação você vai fazer para cá. Então você tem que pensar nas duas fórmulas. Por isso aqui aquele negócio aqui para ver qual é o erro, tá? Que é passando para o outro, porque o outro é zero. Aí você aproveita isso para jogar o erro aqui e você tem isso aqui. É 1 sobre 6 mil. Exatamente por isso. O seno de x pode ser aproximado por x. E você tem essas estimativas, ou seja, tá? Ou seja, se você tem uma função em que todas as derivadas são limitadas por uma mesma constante, tá certo? O erro na aproximação vai ser limitado por coisas desse tipo. O erro na aproximação de Taylor vai ser limitado desse tipo. Porque se todas as derivadas forem aproximadas por uma constante, quando você vai fazer uma aproximação, o erro vai ser a derivada superior aplicada aqui. Então, o erro vai ser inferior a x menos p elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Vocês estão entendendo? Quer dizer, o que eu quero dizer, o que eu estou dizendo é o seguinte. Se você tem que no intervalo de convergência de uma série, ou em algum intervalo, que não necessariamente seja, você tem o seguinte, ó. Se no intervalo de convergência de uma série, você tem a função dada por sua série de Taylor, tá certo? Isso no intervalo de convergência, se a função é dada por isso aqui, tá bom? Então, quando você pega x diferente de p, só interessa x diferente de p, x igual a p, você já sabe que é f de p, não vai ter graça, né? Se x diferente de p, quando você faz
a aproximação. Por isso, ó, somatória de n igual a 0 a m. Morre no m, tá? Fn de P sobre n fatorial x menos p elevado a n. Se você morre no m, então o erro cometido é m. É dado pelo teorema de Taylor. É dado quem é o erro é m. É a derivada n mais 1 da f aplicada em c sobre n mais 1 fatorial vezes o quê? X menos p elevado a n mais 1. Professor, n mais 1 ou n mais 1? N mais 1 ou n mais 1? O erro é n. O erro é n. O erro é m, desculpe. É m, então é m mais 1. Você frisou bem. É m mais 1. Não é n mais 1 não, é m mais 1, porque eu estou fixando o m. Tá? Então, quando eu faço a aproximação por isso, o erro é m de mamãe, é dado por isso aqui. Onde C está entre o quê? Entre X e P. Está aqui o P, digamos que o X está aqui, o C está aqui no meio. Então, se todas as derivadas da função, se você tiver isso, se todas as derivadas são menores do que o mesmo m, isso aqui vale, se isso aqui vale para todo n e vale para todo x no domínio da função ou no intervalo de convergência, então o erro cometido é m, vai ser sempre inferior a quê? A m vezes o módulo de x menos p elevado a m mais 1 sobre m mais 1 fatorial. Quer dizer, na hipótese de todas as derivadas serem menores do que a mesma constante m, nessa aproximação o erro cometido é limitado por isso. É exatamente o que o senhor fez ali. Que você O seno é 1. O seno é 1. Seno é 1. Só que tem que ter cuidado do seno, porque eu tenho que trabalhar com duas séries. Né? Quer dizer, a mesma série, só que nesse formato e nesse. Que a indexação aqui é diferente, tá? Então eu tenho que ter cuidado aqui, por isso aqui eu tenho esse negócio aqui, e você tem isso. Tá? Mas não é sempre que tem isso não, tá? Por exemplo, a exponencial não é verdade, tá? Bem, é no certo intervalo, a exponencial não é na reta toda, porque na reta toda, que é o intervalo de convergência a série, a exponencial, ela é dada pelo... no caso da exponencial, isso não ocorre, se você analisar a exponencial quem é a exponencial? É elevado a x, é 1 mais x mais x2 sobre 2 fatorial, mais, né? Tu continua, né? Ou seja, é mais x3 sobre 3 fatorial, mais, continua, é somatória de x elevado a n sobre n fatorial, n variando de 0 a mais infinito. Tá? Então, quando você faz uma aproximação 1 mais x2 mais x elevado a m sobre m fatorial, aí você vai para a fórmula do erro cometido, na exponencial você não tem isso. Porque isso aqui vale para todo x real, né? Isso aqui vale para todo x real. Mas aí você não vai ter isso, porque cada derivada da exponencial é a própria exponencial, e a exponencial ela não é limitada superiormente. Mas aí você consegue um joguinho, porque o erro
vai ser, ó, quando você pega isso aqui, o erro é M, tá certo? Ele vai ser dado, por quê? Pela a derivada num certo C, derivada da exponencial num certo C, que é E elevado a C, vezes o quê? X elevado a M mais 1, sobre o quê? Sobre M mais 1 fatorial. Só que quando você aplica o módulo, que vai ser o módulo disso aqui, vai ser o módulo disso aqui, isso aqui vai ser menor ou igual a E elevado ao módulo de X, porque o C está entre 0 e X, então E elevado, o C é menor ou igual ao módulo de X, então E elevado a C é menor ou igual a E elevado ao módulo de X, vezes o módulo de X elevado a M mais 1, sobre M mais 1 fatorial. Você ainda consegue isso. Que também vai para zero com M tendendo a infinito. Não consegue essa limitação aqui maravilhosa, porque isso aqui é para todo X, né? No domínio da igualdade da fórmula de Taylor. Mas você consegue isso aqui ainda, tá? O cosseno você consegue aquilo lá. Só que não é tão boa como o seno, tá? Tá bom? Você precisa ir mais casos para conseguir um erro desse tipo. Tá aí. É isso aí. Agora, lembrando, isso está na próxima aula. Mesmo, você pode ter uma função de classe C infinito. Você pode ter uma função de classe C infinito, em que a sua série de Taylor num ponto não expresse a função. Isso está no começo da próxima aula. Tá vendo? Não. Não. Pronto. Encerra aí, pode encerrar.